Saudações, estamos aqui nos estúdios da ESA, Escola Superior da Advocacia da OAB São Paulo, para mais um evento nessa possibilidade que a OAB São Paulo nos dá para refletir sobre temas importantes que vão ajudar a gente a pensar nos melhores caminhos, nas melhores possibilidades para enfrentar conflitos. Então, eu sou Fernanda Tartucci, aqui na nossa ESA, sou coordenadora do Núcleo de Prevenção e Solução Extrajudicial de Conflitos. E por isso, é na qualidade de coordenadora dessa unidade da nossa ESA que eu propus e vi aprovado com grande alegria esse nosso evento. A ideia é que a gente possa trabalhar temas muito importantes que nem sempre são falados, mas que são vivenciados por pessoas que muitas vezes precisam enfrentar controvérsias, divergências, impasses e dificuldades. E para isso, então, eu conto com duas ótimas convidadas que vão nos ajudar aqui a refletir melhor sobre esses temas. O nosso conjunto de temas, na verdade, a gente vai falar sobre vários pontos, mas o nosso título é Valores e Crenças sobre Finanças e Superação de Conflitos. Como é que a gente pode lidar com esse assunto, que é um tema que, apesar de ser muito cotidiano, nem sempre é objeto de análise aprofundada, de estudo e de reflexão mesmo pelas pessoas envolvidas. Mesmo, e talvez por causa disso, aí é que vem as divergências, visões diferentes sobre como lidar com dinheiro, com finanças, com dívidas, com créditos, e por isso vai ser uma grande alegria ter essa oportunidade para poder refletir e, claro, vivenciar aqui novas percepções para que a gente possa ter melhores experiências adiante. Então, eu vou começar com a nossa primeira convidada. Está aqui conosco a Stella Reguli, que é arquiteta de formação, e aí pós-graduada em administração master em PNL, né, master coach. Ela também é especialista em assessments, DISC e valores, MBA em gestão empresarial pela GV, pós-graduada em finanças e investimentos. E há 12 anos tem experiência como consultora administrativa financeira para empresas familiares de pequeno e médio portes. E também mais de 1.200 horas de atendimentos pessoais como coach executiva e mentora financeira. Muito bem-vinda, Stella. Muito obrigada, Fernanda. Muito obrigada, ESA. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Como a Fernanda falou, é uma oportunidade incrível de estar falando com um público tão especial. Estou feliz, muito obrigada. Que bom, obrigada, alegria compartilhada. A gente tem realmente a Simone Henrique está chegando, ela vai ser aqui a nossa interlocutora nessas reflexões, e realmente a gente tem aqui uma chave de grandes assuntos. E é interessante a gente começar a refletir por que é que o dinheiro desperta reações emocionais. Veja, o dinheiro é algo clássico, né? A gente já teve aqui na ESA, Stella e queridos e queridas que nos escutam, oportunidade de debater sobre a morte, o planejamento sucessório para as pessoas que vão ficar em relação aos valores, e sempre a gente identifica muitos problemas entre herdeiros, pessoas que vão ter muitas diferenças. Às vezes são pessoas que vêm aqui de mães e pais diferentes, né? Só tem um pai comum, mas as mães são diferentes, mas às vezes não, são todos irmãos, criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, então a gente sempre se surpreende. E aí eu queria escutar você, Stella. Por que, na sua visão, o dinheiro desperta reações emocionais? Muito bom. É importante a gente começar a contar um pouquinho de como surgiu o dinheiro. O dinheiro surge da necessidade de se obter itens para a nossa vida. Então, há muitos e muitos e muitos anos atrás, se trocava o excedente pelo excedente do outro. Muitas vezes esse excedente era o gado para um versus o tomate para o outro. Então começou a surgir uma discrepância nesses valores. Então é muito difícil você mensurar quanto de tomate você vai dar por um boi. Por isso começou a ideia, o conceito do dinheiro. O sal foi considerado dinheiro por muito tempo, porque ele era uma matéria-prima importante para a manutenção do alimento. Você sem o sal perdia a comida, então o sal era era uma boa moeda. Eu trocava aquele bem que eu tinha por sal e era mais fácil de carregar. Mas mesmo assim começa a ser um pouco mais difícil você trocar internacionalmente naquela época sal por tudo. Então começou esse conceito do dinheiro cunhado em metais, porque o metal propriamente dito já tem o valor nele. Tá? Muito bem, dito isto, o dinheiro começou a circular, e o que o dinheiro tem como propósito? Comprar o que você precisa.
Existe um conceito, uma teoria que chama pirâmide de Maslow, que define as necessidades do ser humano. O ser humano, ele tem necessidades primárias, que são aquelas fundamentais para que ele sobreviva. Quais são elas? Comer, dormir, fazer nossas necessidades, respirar, beber água. E muitas delas necessitam do quê? De dinheiro. Você não consegue comer se você não tem dinheiro. Você precisa desse bem para comer. Então, por que aí tem uma pequena resposta de por que é tão emocional? Ter dinheiro significa ter vida, sobrevivência. Isso não é pensado, mas se a gente começar a raciocinar como nós nos sentimos com relação à carência, a gente começa a perceber que a falta do dinheiro começa a nos dar medo. A gente tem medo do quê? De não poder comer. A gente tem medo da insegurança, que é o segundo patamar da pirâmide de Maslow. Você não ter a sua segurança, você não ter onde dormir, você não se sentir protegido. E que também precisa de recursos. Então, esse é um dos motivos pelo qual o dinheiro é tão emocional e que a gente nem entende, né? Se eu não tenho dinheiro, eu não tenho vida. E também, depois nessa pirâmide, a gente começa a evoluir para a parte social, o conviver e estar realizado profissionalmente, pessoalmente. E você começa a prestar atenção que para tudo isso você precisa do dinheiro. Então, quando você não está satisfeito, realizado, você está como? Infeliz. Então, o dinheiro também traz realização. E muito embora ele seja tão, vamos dizer, visto como feio, visto como um vilão muitas vezes, e a gente tem relações emocionais muitas vezes negativas com o dinheiro, ele na verdade é o responsável por fazer a gente viver e sobreviver e nos realizarmos. Acho que é isso que nos faz entender ele emocionalmente. Muito bom, muito interessante. E eu me lembrei que tem um livro, acho que o nome é A Energia do Dinheiro. E acho que também ajuda a gente a entender isso, né? O dinheiro também representa a energia que você aplicou e como que isso é uma recompensa para você. Então, as pessoas que trabalham arduamente o dinheiro, muitas vezes veem ali uma forma de prêmio que vai representar todo aquele esforço que foi realizado. Algumas pessoas, porém, que não trabalham, que têm um dinheiro fácil, entre aspas, já tem menos apego, é interessantíssimo. Então, acho que também, somado a tudo isso que você falou, Estela, também, eu acho que tem muitas vezes esse olhar sobre a energia, do dinheiro enquanto energia, e do quanto custou para essas pessoas produzirem, né, esse resultado, que pode ser tão importante para elas fazerem frente às suas situações. Agora, é curioso dizer, e aí por isso é interessante conhecer a pirâmide de Maslow, porque a gente vai entendendo que geralmente primeiro tem esse nível da sobrevivência, né? A pessoa fala assim, olha, eu preciso de dinheiro para ter um mínimo existencial, um mínimo de recursos. Mas a gente vê conflitos sobre dinheiro também envolvendo pessoas que têm muitos recursos. E aí a gente até fala, puxa, mas será que não é mesquinharia, na verdade? Essa pessoa tem tanto dinheiro, por que é que ela tá fazendo questão, quando pareceria que não seria necessário que ela fizesse esse tipo de abordagem de uma forma tão intensa? Vamos começar a falar de um outro ponto para chegar nesse, se me permite. O dinheiro, ele, então, como eu falei, ele tem a ver com a nossa... Boa noite. Boa noite. Ele tem a ver com a nossa necessidade de estar vivo, certo? Dito isto, o que ele também faz? Ele começa a despertar os nossos valores. E eu acho que aí chega no ponto que você está comentando. Primeiro, então ele, como essência, ele nos garante a sobrevivência. O excesso dele nos garante poder, por exemplo. Aí quando eu estou falando de poder, o que eu estou falando? Uma pessoa que não tem poder... Poder é um assunto muito polêmico, porque uma pessoa que não tem poder, ela se sente impotente. E se sentir impotente é ser infeliz. A grande questão é que o poder é mal visto culturalmente, porque a gente atrela ele ao poder de subjugar o outro, de estar sobre o outro. E a verdade é que o poder é fazer valer a sua vontade para si e para a sociedade.
Então, quando a gente está falando de uma partilha, por exemplo, o que a gente está falando é de ter o poder. O poder, ele passa a ser um valor, você quer ter ele. E também é uma coisa interessante, porque assim, ó, um neném quando chora, vocês já viram criança chorando e ela está chorando e os pais não estão fazendo nada. E dali a pouco a criança está berrando. Por quê? Ela está testando o limite do pai. Como? Com o poder dela, que é o do choro. Até que o pai e a mãe sucumbem e fazem o que a criança quer. O poder é uma necessidade nossa. Então, quando a gente fala do dinheiro, o dinheiro nos dá o poder de realizar coisas e também de nos, vamos dizer, sobressairmos no nosso meio uma pessoa, uma família que está disputando dinheiro, que você está falando, poxa, não é mesquinharia? Não, tem muita coisa envolvida ali, né? Por que eu estou disputando isso? Porque eu me sinto no poder, no direito de ter este bem que eu me sinto. Ela para de ser uma coisa lógica para ser emocional. Eu me sinto no direito de ter isto, porque eu quero ter poder, porque eu quero ter a minha realização e eu acho que isso é meu. Então, o dinheiro, ele não é prático só, um objeto que simplesmente você vai e compra. Ele se relaciona com o nosso ego, com a nossa necessidade de se sobrepor, com a nossa necessidade de pertencer, com a nossa necessidade de nos realizarmos. Então tem muita emoção envolvida no dinheiro e nas relações íntimas com o dinheiro, porque, por exemplo, uma pessoa que ganha bem e gasta tudo que ganha, ela também tem uma relação emocional com aquele dinheiro que não faz bem a ela. Então, são muitas vertentes nos quais a gente navega, porque o dinheiro tem amor envolvido. Muitas vezes, uma família, o pai e a mãe recompensam o filho com um bem, com dinheiro, quando ele faz uma coisa certa. Então, o dinheiro fica sendo atrelado ao amor. O pai deveria dar um abraço, deveria dar carinho, deveria dar os parabéns. Dando dinheiro, ele fica automaticamente linkado à emoção amor. Quando um pai dá o dinheiro para alguém em detrimento de outro, você está falando de amor. Você não está falando só do dinheiro. Então, são muitas coisas envolvidas. E é por isso que é um tema tão fascinante. E as pessoas têm muita dificuldade de discorrer sobre eles, porque falar de dinheiro é falar das próprias emoções. Né? A Simone é advogada, formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, é especialista em Direito Processual Civil pela Alfa-FADISP, especialista em Compliance pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, IBCCRIM, Universidade de Coimbra, é mestra em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, conselheira seccional suplente 2019-2021 e vice-presidente da Comissão Especial da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, da mesma instituição, AB São Paulo, coordenadora nacional do Departamento de Biblioteca do IBCCRIM e inscrita na subseção de Itaquera, São Paulo. Então, Simone, muito legal ter você conosco e a gente está aqui pensando nessas... Primeiro, né, por que a gente está na primeira pergunta, né, por que o dinheiro desperta reações emocionais? Qual a sua ideia sobre isso? Porque o dinheiro desperta reações emocionais porque ele aplaca muitas das nossas emoções. Como a Estela muito bem explanou, amor, sensação de pertencimento, acolhimento, diferentes ambições. Às vezes você quer melhorar na carreira, por exemplo, cursar um aperfeiçoamento, uma atualização, você precisa do dinheiro. Você precisa desse elemento de troca para ter acesso aos bens de consumo e também aos bens intelectuais que toda a humanidade produz e que todo mundo, de alguma maneira, quer acessar. Verdade, muito interessante. Quando a gente pensa nisso, né, nessa utilidade que o dinheiro vai ter para que os caminhos próximos sejam aí realmente percorridos.